you so much. It's such an honor to be here. Oi. É uma honra estar aqui. I was just watching that video, Sabe, eu estava assistindo aquele vídeo and I was so overwhelmed. e eu fiquei tão impactada. I come from the same Bible school, Eu venho da mesma escola bíblica que vocês, Rhema America, Rhema USA, Rema nos Estados Unidos. and so I know what we were taught. Então, eu sei o que nós somos ensinados. I know what was put on the inside of us. Eu sei o que aqui foi colocado dentro de nós. But when I saw that video, Mas quando eu assisti aquele vídeo, what overwhelmed me the most o que mais me impactou is not what we were taught. não é apenas aquilo que nós somos ensinados. It's not all of our Bible education, Não é apenas a nossa educação not where we bíblica. studied, not any of that. Não é apenas onde nós estudamos, nada disso. But that Bud and Janet Wright gave God their yes. Mas o fato de que Bud e Jen deram a Deus o seu sim. They gave God their yes. Eles deram a Deus o seu sim. And God moved upon a yes. E Deus se moveu sobre esse sim. God moved upon their yes. Deus se moveu sobre o sim And it deles. didn't just impact one nation, Isso não impactou apenas uma it nação. impacted many nations. Isso impactou muitas Many nações, lives, muitas many vidas, tribes, muitas many tribos, people. muitas pessoas. And all God needs E tudo que Deus precisa today hoje is the same thing he needed then. é a mesma coisa que ele precisou naquela época. He only needs our yes. Ele só precisa do nosso He sim. only needs our Ele yes. só precisa do nosso He's sim. not impressed with anything else. Ele não precisa de mais nada. He doesn't need anything Ele não else. precisa de mais nada. All he needs is our yes Tudo que ele precisa é do nosso sim to change the world. para mudar o mundo. All God needs is our yes Tudo que Deus precisa é do nosso to sim change a nation. para mudar uma All nação. God needs is our yes Tudo que Deus precisa é do nosso sim to change the government. para mudar o All governo. God needs is our yes. Tudo que Deus precisa é do nosso sim. And today, if there's not anything that happens in this room, E hoje, se nada mais acontecer nesse lugar, the only thing I want to see a única coisa que eu quero ver is that we give God our yes. é que a gente possa dar a Whatever you Deus o want nosso to do sim. with our lives, Qualquer coisa que Ele queira fazer nas whatever you nossas want vidas. to do in our areas, Qualquer coisa que você queira fazer nas whatever nossas you want áreas. to do in our families, Qualquer coisa que você deseja fazer whatever nas you nossas want to famílias. do in the nation, Qualquer coisa que o Senhor queira fazer nas whatever nações. you want to do in my community, Qualquer coisa que o Senhor queira fazer na minha whatever you want comunidade. to do, Lord, the answer is yes. O que você quer fazer, Senhor? Qualquer The coisa, a answer resposta é is sim. yes. A resposta é He sim. just needs your yes. Ele só precisa do seu That's sim. all he needs É this tudo morning. que ele precisa He nessa can manhã. change the world with your yes. Ele pode mudar o mundo com o seu sim. I'm so sorry. I didn't even properly introduce myself. Me perdoa, eu nem me introduzi, eu nem me apresentei direito para vocês. But I just saw what God did with the yes. Mas eu acabei de ver o que Deus fez com o sim. And what he's still doing with yeses all around the world. E o que ele ainda faz com o sim por toda a terra. And today is Missions Day. E hoje é o dia de missões. So I wouldn't be a good missionary Então eu não seria uma boa if I missionária didn't tell you the secret to reaching the nations. se eu não viesse aqui e te contasse o segredo Or para the alcançar as secret to nações. reaching the Ou world. o segredo para alcançar o mundo. All Bud and Jan's secret was O segredo de Bud e Jen foi their yes to God. o sim deles para Deus. I'm living in the days right now Nós estamos vivendo dias agora where I say, God, you have my yes before you even ask. em que eu estou dizendo a Deus, Deus, você tem o meu sim antes mesmo que você me peça. You have my yes before you even ask. Você tem o meu sim antes mesmo de você pedir. Whatever it is, Qualquer coisa que whatever seja. you ask me to leave, O que você me pedir para whatever you ask abandonar. me to walk into, Qualquer coisa que você me pedir you para entrar have nisso. my yes Você, before you even ask. você tem o meu sim antes que você o peça. And this morning I want you to prepare your heart E nessa manhã eu quero que você prepare o seu coração. and say, God, I give you my yes before you even ask. Para você dizer, Pai, eu te dou o meu sim antes mesmo de você pedir. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Well, my name is Lana. Bem, meu nome é Lana. And he's right. I might look a little confusing to you. E ele tá certo. Talvez eu possa parecer um pouco confuso para você. I'm a Mexican American. My dad is Mexicano and my mother's American. Eu sou uma mexicana americana. Meu pai é mexicano, minha mãe
mãe é americana that speaks Thai e eu falo and has tailandês. Thai children. E eu tenho filhos tailandeses. I've lived in Thailand for the past 17 years. Eu vivi na Tailândia pelos últimos 17 anos. I became a mama to 52 children at 24 years old. Eu me tornei mãe de 52 crianças aos 24 anos de idade. When I was 19 years old, Quando eu tinha 19 God anos, radically saved me. Deus me salvou radicalmente. I was like the woman at the well. Eu era como aquela mulher no poço. God found me. Deus me He encontrou. searched me out and he found me. Ele me encontrou, ele me sondou e me encontrou. I was radically delivered from drugs and alcohol E eu fui radicalmente liberta das drogas e do and álcool from a crazy lifestyle. e de um estilo de vida louco. And so when I got saved, Então, quando eu fui I got the salva, full package deal. eu ganhei o pacote completo. And it was so supernatural, it was so radical E foi tão sobrenatural, tão that radical, my friends looked at me que os meus amigos eles and they olharam said, para mim. "How did you go from bar girl to Mother Teresa in 2 seconds?" E eles disseram, como é que você foi da garota do bar para Madre Teresa de Calcutá em 2 segundos? They said, "We don't understand it. Eles disseram, a gente não entende But isso. this one thing we do understand. Mas tem uma coisa que a gente entende. You were the worst out of all of us. Você era a pior de todos nós. And if he could save and forgive you, E se ele pôde te salvar e te then perdoar, there's hope for us. então há esperança And para he could nós. save and forgive us. E ele pode nos salvar e nos And perdoar one by também. one, all my friends started believing. E um a um, todos os meus amigos começaram a crer. And I knew what had happened was significant. E eu soube naquele momento que o que aconteceu foi And I said, significante. God, out of all my friends, E eu disse, Deus, de todos os meus amigos, you rescued me. você me resgatou. You rescued Você me. me resgatou. You know, and I remember when I answered an altar call, E sabe, eu lembro quando eu respondia aquela chamada ao apelo, I remember it like yesterday. eu lembro como se fosse The ontem. preacher said, you've been trying to fill that hole in your heart with drugs, with alcohol, with everything that this world has to offer. O pregador estava dizendo, você tem tentado preencher o vazio no seu coração com drogas, com álcool, com todas as coisas que o mundo tem para oferecer. But the only thing that can help you Mas a única coisa que pode te ajudar is a man named Jesus. é um homem chamado Jesus. And that man is here tonight. E esse homem, ele está aqui hoje He's à noite. standing at the door of your heart. E ele está batendo, ele está de frente para a porta do seu And if you coração. open it up, E se você abrir He'll essa come in. porta, ele vai and you'll entrar. never look again, E você nunca mais vai you'll never procurar. thirst again, Você nunca mais terá you'll never sede. need anything else again. Você nunca mais precisará de nada. And my cousin Nada said mais. she went to ask me if I wanted to answer that altar call, E a minha prima, ela veio me perguntar se eu queria responder aquele but apelo. that I had already run up to the altar. Mas eu já estava correndo para o altar. You don't need to tell sinners they need Jesus. They know they need Jesus. Você não precisa dizer aos pecadores que eles precisam de Jesus. Eles sabem que eles precisam de You don't have Jesus. to tell them their problems. They need an answer. Você não precisa estar dizendo a eles os problemas deles. Você precisa falar porque eles precisam de uma resposta. You don't have to tell them that they're sinners. They know they're sinners. Você não precisa falar para eles que eles são pecadores. Eles sabem que eles são They pecadores. just need the answer. Eles só precisam da They just resposta. need the answer. Eles só precisam de uma And you have resposta. the E answer on você, the inside of e you. você tem a resposta dentro de His você. name is Jesus. O nome dela é Jesus. And so I ran up to the altar Então eu corri para o altar. and I put my hands out like this. E eu coloquei as minhas mãos And desse nobody told me jeito. to pray this way. E ninguém me falou para orar dessa forma. But I said, God, I've made a mess of my life. Mas eu falei, Deus, eu baguncei minha vida. I'm in a million pieces. Eu tô em 1000 My pedacinhos. heart's in a million pieces. Meu coração tá em 1000 My pedacinhos. body's in a million Meu pieces. corpo tá em 1000 pedacinhos. My mind's in a million A minha pieces. mente tá em 1000 pedaços. But if you can do anything with these million pieces, Mas se você puder fazer alguma coisa com esses 1000 pedaços, I give them to you, eu dou eles a você. and they're yours. E eles são A seus. great exchange today. E a gente faz uma grande troca hoje. Your life A sua vida for my life. pela minha vida. My life Minha vida for your life. pela sua vida. Your life A sua vida for my life. pela minha vida. The greatest exchange that ever happened in mankind. A maior troca que já aconteceu na humanidade. And at that moment, E naquele momento, it was like warm honey era como um mel quente. from the top of my head Da ponta to da the minha bottom of cabeça my feet. até a planta dos And meus pés. wherever that honey touched, E aonde aquele mel tocava, it cleansed ele limpava and it healed. e And I curava. felt like I had never sinned before. E eu senti como se eu nunca I tivesse felt like pecado I'd antes. never been touched before. Nothing had ever Como touched se eu me nunca before. tivesse sido tocada antes, como se nada tivesse acontecido I antes. walked outside E eu fui and I lá pra was fora smiling and I was crying. e eu tava rindo, tava At the chorando. same time, I probably looked crazy. E ao mesmo tempo o povo achava que eu era doida. And I could see like the sky was blue and the grass was green.
again. Mas eu podia ver como se o céu fosse azul de novo, a grama fosse verde. And I could see in color again. E é como se eu pudesse ver em cores novamente. Before I saw in black and white. Antes eu via em preto e branco. I could see in color again. E agora eu podia And the ver first colorido de scripture I novo. turned to E a primeira escritura was in que eu Corinthians. abri foi em Coríntios. If any man be in Christ, he's a new creation. Se alguém está em Cristo, nova criatura All é. things passed away. Todas as coisas se Behold, passaram. all things become new. Olha, tudo se fez novo. And I knew at that moment E eu soube naquele I was momento rescued to rescue. que eu fui resgatada para I resgatar. was rescued to Eu fui rescue. resgatada para I resgatar. was rescued to Eu fui rescue. resgatada para resgatar. And when that E happened, quando isso I aconteceu, made 2 personal vendettas to God. eu me comprometi com 2 vinganças pessoais para Deus. One, I would tell as many people about Jesus Christ in my lifetime. Eu ia falar para o máximo de pessoas possíveis sobre Jesus que eu pudesse durante a minha vida. Because nobody had ever told me. Porque ninguém nunca tinha me falado I was antes. raised Catholic. Eu fui criada no But to catolicismo. me, Jesus was like a famous president or a famous person on that wall, on that cross. E para mim, Jesus era como um presidente famoso, alguém muito famoso, mas pendurado naquela cruz na parede. And I didn't know how to ask him come off that cross and into my heart. E eu não sabia como pedir a ele para descer daquela cruz e vir morar em mim. And so that I would tell as many people about Jesus in my lifetime. Então eu falei que eu falaria ao máximo de pessoas sobre Jesus durante a minha vida. Nobody told me. Porque ninguém nunca tinha me Nobody falado. told me that I had a choice. Ninguém tinha me falado que eu tinha uma Nobody escolha. told me that my freedom had already been purchased. Ninguém tinha me falado que a minha liberdade já havia sido comprada. We were in Salvador A gente estava em yesterday. Salvador ontem And we were in this place where they sold slaves. e nós estávamos nesse lugar onde eles vendiam escravos. And those ships would come E esses navios eles and chegavam they would unload the slaves. e eles descarregavam os escravos. And they would sell them right there in the town market, in the town square. E eles vendiam aqueles escravos ali na praça pública. And for me, I'd never been at a place like that. E eu nunca tinha estado em um lugar como It esse. was so overwhelming for me. Foi muito impactante para mim. But what they told me was even more overwhelming. Mas o que eles me falaram foi ainda mais impactante. I said, who did this? Who freed the slaves? Who passed the law for the slaves to be free? E eu perguntei, quem libertou eles? Quem passou essa lei que libertou eles? They said, actually, E eles disseram, it na wasn't one verdade, person or one law. eles disseram, na verdade, não foi uma pessoa ou apenas uma lei. It was progressive. Foi algo He progressivo. said it was progressive. Foi And the progressivo. crazy thing is, E a coisa louca é there was a que letter houve uma carta that freed the slaves. que libertou os escravos. But because there wasn't any TV or internet or any way, Mas porque não havia meios de comunicação, TV, internet, and Brazil was so big, e o Brasil é tão grande, there were still people living in slavery ainda existiam pessoas que estavam vivendo na escravidão. because they didn't get the letter that they were free. Porque eles não ficaram sabendo que havia uma carta que tinha libertado There was eles. still people living in Ainda slavery existiam pessoas que continuaram vivendo because na they didn't know escravidão. that their freedom had been purchased. Porque eles não ficaram sabendo que a liberdade deles já havia They sido didn't comprada. know that their price has been paid. Eles não souberam que o preço por And eles já their havia sido lives had pago. been set free. Que a vida deles já havia sido libertada. People are waiting for us to deliver the letter of freedom to them. E as pessoas elas estão esperando para que nós entreguemos esta carta de Our liberdade a neighbors elas. are waiting. Our neighbors are waiting. Os nossos Our vizinhos community is estão esperando, waiting. as nossas comunidades The estão world is esperando, waiting. o mundo está aguardando, Southeast Asia is waiting. o Sudeste Asiático está esperando, South America is a waiting América do Sul está for this esperando letter. por essa This carta, love letter essa carta de amor that Jesus wrote to the que Jesus world escreveu ao and mundo sealed with his blood on the e cross, selou com o sangue dele na cruz, saying you are free. que você é I livre. paid the price. Ei, eu paguei I o preço, set you free. eu te libertei. And who the Son sets free E, is free indeed. e aquele que o Filho libertar I verdadeiramente será paid the livre. price for your Eu freedom. paguei o preço pela sua liberdade. And so nobody gave me that letter Então, e ninguém havia me dado essa until I carta. was 19 years old. Até que eu tivesse 19 And anos. the first time I heard the gospel, E a primeira vez que eu ouvi o evangelho, I believed. eu criei. I believed. Eu criei. Instantly changed, Instantaneamente transformada. never went back. Nunca voltei And atrás. so that was one of my personal vendettas and commitments to God. Então, esse foi uma das minhas vinganças pessoais e comprometimentos com Deus. And the second one E a segunda is that I would protect innocent children. é que eu protegeria crianças inocentes. So I knew these two things. Então, eu sei dessas duas And coisas. God Eu used a sabia dessas couple duas of coisas. supernatural events E Deus
God used a couple of events in my life. E Deus usou algumas intervenções na minha vida. And he did a quick work in my life. E Ele fez um trabalho rápido na And minha in vida. between my first and second year of Rhema, E entre o meu primeiro e segundo ano de Rema, I was saying, okay, I know I'm rescued to rescue, but what does that look like? What do you have for me? What does that mean? eu estava dizendo, ok, eu sei que o Senhor me resgatou para resgatar, mas na prática, como isso vai acontecer? O que é isso? And two things happened. E duas coisas aconteceram. God gives you pieces to the puzzle of your life, for the plan of God for your life. Deus, Ele te dá peças para um quebra-cabeça do plano dele para a sua vida. And one of those pieces E uma das peças was a missionary from Sao Paulo, Brazil. era um missionário de São Paulo, aqui no Brasil. And he came to my little itty bitty church in California. E ele foi para minha pequena igreja lá na I Califórnia. was home from the summer from Bible school. Eu estava em casa para as férias de verão da And escola he bíblica. talked about the 300,000 street kids E ele falou sobre as 300 mil crianças de rua no Brasil, that were in the streets of Sao Paulo. que moram nas ruas de São Paulo. And he said you could see 5-year-olds sniffing glue E ele falou, você pode ver crianças de 5 anos cheirando cola to kill the hunger pains in their stomach. para matar a fome deles. Because glue is cheaper than food in Sao Paulo. Porque em São Paulo, cola é mais barato do que comida. And that there's more children on their streets than there is food in the dumpster. E tem mais cola nas ruas do que lixo no lixeiro. And so, Perdão, do que comida no lixo. and he said, and the police, they'll line up, the store owners will pay off the police to line up the children and massacre them. E os donos de lojas, eles pagavam os policiais para enfileirar as crianças e bater nelas, massacrá-las. And they'll drop their bodies will be in the sewage, and you could smell the rotting bodies of children in the sewages of Sao Paulo. Para matar, fazer uma chacina. E eles jogavam todos juntos no lugar e você podia sentir o cheiro dos corpos apodrecendo. And I heard this and I just started crying. E eu ouvi isso e eu comecei a chorar. And all of a sudden the pastor's wife came to me and said, Lana, what do you want to do for the Lord? E depois a esposa do pastor, ela chegou até mim e perguntou, Lana, o que você quer fazer para o Senhor? And out of the inside of me said, I want to work with exploited children internationally. E de dentro do meu coração saiu esse desejo. Eu quero trabalhar com crianças exploradas internacionalmente. And my aunt looked at me, she said, you do? E ela olhou para mim e disse assim, você quer? I said, I think so, that's what I said. Eu disse, eu acho que sim, foi isso que eu acabei de dizer. It just came out of me, it came out of my mouth, it came Simplesmente out saiu of de my mim, heart. saiu do meu coração, saiu da minha boca. And then from there, that was one piece of the puzzle. E aí, essa foi a primeira peça do quebra-cabeça. And then when I was at Rhema, E quando eu estava no I was Rema, praying out the plan of God for my eu life. estava orando sobre o plano de Deus para minha vida. And all of a sudden the Lord gave me Psalms 127, 3 through 5. E de repente, o Senhor, Ele me deu Salmo 127, do 3 ao 4. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da juventude. They will not be ashamed, Eles não serão envergonhados, but they will subdue and conquer the enemy at the gate. mas eles subjugarão e conquistarão o inimigo nos portões. And I knew the Lord was speaking to me to have children's homes. E eu sabia que o Senhor estava falando comigo para construir casas de abrigos para crianças. And I said, but God, I'm an evangelist. I want to win hundreds, thousands, millions to you. Mas eu falei, Deus, eu sou evangelista, eu quero ganhar centenas, dezenas, milhões para você. And I said, I'm not a babysitter. I don't want to babysit 20 children. E eu falei, eu não quero ser babá de crianças, de pequenas crianças. And I said, and all of a sudden Jesus comes back and me and my 20 children go to heaven. E aí, porque de repente Jesus vai voltar e vai só eu e minhas 20 crianças para o céu. It's a pretty picture, but I want more. É uma coisinha muito bonita, mas eu quero mais. And the Lord said to me, E o Senhor disse a mim, you'll reach more through these children você vai alcançar mais através dessas crianças than you will ever reach alone. do que você alcançará In the sozinha. darkest nations of the earth, Nas nações mais escuras dessa in the terra. Muslim, Hindu, Buddhist nations, Nas nações budistas, hinduístas, you muçulmanas. have generations that don't know me. Você tem gerações que não me conhecem. You will raise up a generation that knows me. Você levantará uma geração que me conhecerá. And they'll make me known to their own nation. E assim eles me tornarão conhecido nas suas próprias nações. And they will be like arrows in my hand. E eles serão como flechas na And minha I will mão. send them out all over the earth. E eu os enviarei por toda a You terra. will reach more through these children than you could ever reach alone. Você alcançará muito mais através dessas crianças do que They você will- jamais faria sozinha. They will be my secret weapon in the last days. Eles serão as minhas armas secretas nos And I últimos will use dias. children and youth. E eu vou usar as crianças e os jovens. And the gateway E as is portas a place of authority.
E um lugar de It's a place autoridade, of justice. a porta é um lugar de It's a autoridade, de place where justiça. if you have a stronghold, you can take the Se, city. se você tem uma fortaleza, pelas portas você pode tomar a And do cidade. you know that I live on the Thai-Burma border? E sabe, eu vivo na fronteira de Myanmar com a Tailândia. And when you are driving up my mountain, E quando você está dirigindo da minha it says, montanha, "Welcome to the gateway of Southeast quando você está Asia." entrando lá, ele tem um portal escrito: Bem-vindo ao portal do Sudeste Asiático, a porta do Sudeste Asiático. Welcome to the gateway of Southeast Asia. Bem-vindo ao portal do Sudeste Asiático. And right now we see our children. They're going to Bible school. They're going to Rhema USA, Victory USA. E agora nós vemos nossas crianças indo para os Estados Unidos fazer o Rema, a escola bíblica do Rema, a escola bíblica da Victory. And now they have been rescued to rescue. E agora eles foram resgatados e agora eles vão I want to resgatar. show you a video of our children and what we do on the Thai-Burma border. Eu quero te mostrar um vídeo das nossas crianças e o que nós fazemos na If you fronteira can da do the Tailândia. making a difference video, please. Por favor, o vídeo faça a diferença, make a difference. Yeah, we got it. Tudo, Mhm. tudo Good, good, good. I see somebody running back there. yeah. Eu vejo alguém correndo ali atrás. Yeah, no? Tudo certo? Tudo certo. Aqui. Tudo sante. Tudo certo. We're on the border of Thailand and Burma, and there's only two other border towns. One's way north, but this one is the closest one to Bangkok. It's only 5 hours away from Bangkok. And so this is a major child trafficking point. Kids will get kidnapped, street kids will get kidnapped off the streets. They'll break a limb, and then they'll make them beg in front of the local 7-Eleven in Bangkok, and the parents will never see them again. The brothels here, all the prostitution places, they're full of girls, 14, 15. You could go to the border and get offered a girl just like that, 14, 13, 12. I mean, they won't even blink an eye. I mean, not only for child prostitution, but also child slavery. People hear about this, but they don't know what to do. We were the first shelter here, just because of the danger of it. We were the first shelter here. And the way the home even started was we were on the border, and they say, she's leaving at 4 o'clock to Bangkok. And I asked her, I said, what is she going to Bangkok for? Because we know the child prostitution. And they said, oh, she's going to sell flowers. And we said, she's not going to sell flowers. You know, why are you sending her to Bangkok? And they said, oh, no money. Our family has no money. And I said, well, what would it be to get her back, to buy her back from the traffickers? And we settled at 800 baht, which is like roughly $24, $27, about that. We got her, and we didn't know what to do with her because we didn't have a home yet. And so I looked at her and I was like, okay, what are we going to do with this little girl? She told us, she said, we need to get my little sister. And I knew that her sister would be the next one to go for child prostitution. And so she told us, can we go and get my sister? And so actually we negotiated with the mom and got her little sister too. Burma is right, I mean, it's a stone's throw over the border and right behind us. And so because of that, there's the poverty there, the exploitation, just the desperation. People are just flooding over these borders. And so parents are selling their children left and right. 500 baht, 1,000 baht, a child, $20, $30, and they'll sell their children. It's just getting more and more desperate. Our first year, we got 52 village kids. So we went into the villages and we got the kids that were at risk because of poverty, because of what's going on. And so we got them basically before the bad guys got them. Before we came here, there was nowhere for these kids to go. Nobody wanted to do it. They were afraid of the police. They were afraid of the government because everyone's in on it. And so this big organization told us, there's kids trafficked daily here, but we have nowhere to take them. Nobody will do it. Everybody's scared. Our whole vision is to raise up a generation in this nation that will stop all of it, stop the poverty, stop the child slavery, stop the child prostitution, and raise them up to be an army. And that's what we believe for every home that we start, that not only they're safe and they're protected, yes, but it's a whole generation that rises up in this nation and changes it all, changes this nation, stops it, puts an end to it. That just destroy child prostitution, destroy child slavery, just completely annihilated it all. And we believe that it won't stop until we raise up these children and these nationals and the generations to put a stop at it. I know when you
see that video, you can get a little bit overwhelmed. That's usually people's first responses. The problem's so big, what can I possibly do to help? And I'm here to say you can do something. There is something in your hands. It's too big for me, it's too big for any one of us alone, but together we all have something that we can use to fight child trafficking in our generation, to fight child exploitation in our generation. The thing that I hate the most is to ask for money, to ask for things for the kids, but I know now at this point it's getting way too big for us. Recently, the Thai government has approached us and said, there are 60 children trafficked daily on our border. We don't know what to do. Can you please help us? There's something in your hands. It can be a business, it can be a skill set, it can be finances, it could be resources, it could be influence, it could be time. There's something in your hands that you can use to say, here you go, I'm gonna join in the fight with you, I'm gonna link arms with you, we're gonna do this and we're gonna annihilate child trafficking and the exploitation of children in our generation, in our hour, in our time right here and now. Prepara, por favor, o vídeo de Nico e Bela. Próximo, deixa na ponta da agulha aí, ela vai falar algo. So when I was speaking in that video, Quando eu tava falando nesse vídeo, it's because a crazy thing had happened. uma coisa louca aconteceu. I had done a World Changers conference in Rio, Eu fiz uma conferência no Rio chamada World Changers. actually at Hai's church. Na verdade, Raí, This is Hai. aquele é Raí. And we did this World Changers Pastors Leaders Conference. E a gente fez essa conferência, World Changers, de líderes pastores. And all the Brazilian pastors came up. E vários pastores brasileiros And they said, vieram. we want to pray for you, Lana. E eles disseram, nós queremos orar por você. And then a word came forth. E nós vamos te acompanhar. And he said, governments plural, are going to come to you and ask you what to do with the children of their nation. E eles disseram, não no singular, mas no plural, governos vão te procurar para te apoiar nas suas nações. He said, and God is going to put the answer on the inside of you. E Deus vai colocar as respostas dentro de você. And you are going to bring solutions E você trará soluções to these nations para essas nações with their children, em relação for às the crianças, situations with their children. em relação às situações das suas And crianças. from that, it's going to open the door to the gospel in that nation, in the closed nations. E a partir disso, a porta para o evangelho será aberta em nações fechadas. That was in October. Isso foi em outubro. I went back to Thailand, Eu voltei para a Tailândia and in February, e em fevereiro the governor of Thailand approached me. o governador da Tailândia And he set se aproximou de mim. He set up a secret meeting with me. E ele planejou uma reunião secreta comigo. And he said, Lana, 60 women and children are trafficked daily on our border. E ele disse, Lana, diariamente 60 pessoas, ou mulheres e crianças, são traficadas na nossa fronteira. We know what you're doing. Nós sabemos o que você está fazendo. You have 65 children that you've rescued. Você já tem 65 crianças que você resgatou. And you've done it illegally. E você fez isso ilegalmente. Back in those days, we used to kidnap the kids from the traffickers. Porque naqueles dias a gente costumava sequestrar as crianças And dos he traficantes. said, so we know what you're doing. You've done it illegally. E ele disse, eu sei o que você está fazendo isso ilegalmente. But will you do what you do for the Thai government, for the kingdom of Thailand? Mas se você fizer agora o que você está fazendo para o reino da Tailândia. And will you help us help the children? E se você nos ajudar a ajudar as crianças. And we said, and at that moment, the Lord spoke to me. E naquele momento Deus And he falou said, comigo. don't ask for money. E Deus disse, não peça dinheiro. Ask for two things. Peça duas coisas. Authority, the same as police, so you can rescue. Autoridade é a mesma que a polícia tem para que vocês possam resgatar. Because all the brothels are owned by the police. Porque todos os bordéis, eles são controlados pela polícia. And citizenship for all of your children so that they can have a future and they can get into all levels of society. E cidadania para suas crianças, para que elas possam ter um futuro e entrar em todas as esferas, em todos os níveis da sociedade. And the government said to me, what do you need from us? He said, do you want money? E aí o governador me perguntou, o que é que você quer da gente? Você quer dinheiro? And I said, no. I want authority and citizenship for my children. E aí eu disse, não, eu quero autoridade e cidadania para as minhas crianças. And he said, done. E ele disse, And combinado. we became the first government recognized safe home in a 98% Buddhist country, the first Christian government recognized safe home on our border in our whole region. E aí nós nos tornamos o primeiro abrigo, a primeira casa segura para crianças cristão, num país 98% budista.
not just on our border, for our whole region. E não apenas na nossa parte da fronteira, mas para toda a região. But God didn't stop there. Mas Deus não parou por aí. So the Burmese government, where the children are trafficked from the government of Myanmar, Então, o país, o governo da Birmania, de Myanmar, se aproximou também. Thailand talked to them A Tailândia falou com esse outro governo and said, you need to do something about your children. e disse, olha, você também precisa fazer alguma coisa a respeito das crianças do seu lado da fronteira. These are your children coming over. Porque são as suas crianças que estão These are vindo para your cá. children being trafficked. São as suas crianças que estão sendo And the traficadas. government of Myanmar, E o governo de a Myanmar, communist government, um governo comunista, ran by a military junta for over 60 years, é governado por um militar cruel por 60 anos. said, well, what are you doing for your children? E ele perguntou a ele, o que você está fazendo pelas suas And crianças? Thailand said, we have an organization named Life Impact, E o governo da Tailândia disse, nós temos uma organização chamada Life Impact. and they're helping us with our children. E eles estão nos ajudando com as nossas crianças. And he said, can you tell that organization to help us with our children too? E aí o governo de Myanmar disse, você pode pedir a essa organização para nos ajudar com as nossas crianças também? Not just one government, Não apenas um governo, but two mas governments. dois governos. And so now we're working in Thailand Então agora a gente está and trabalhando with na the Tailândia government, a military government of Myanmar. e com a ditadura militar, um governo militar em Myanmar. And if that wasn't enough, E como se isso não fosse suficiente, they all came to us. eles todos vieram até And nós. there's something called ASEAN. They formed a union, an Asian union. E existe um grupo chamado Ásia, como uma união asiática de países, de nações. And they said, we want to make Life Impact's model the model for Southeast Asia. E eles disseram, nós queremos tornar o modelo que vocês trabalham na Life Impact, o modelo oficial para a gente trabalhar por todo o Sudeste Asiático. And so your prevent, rescue, heal model for children. O seu modelo de prevenir, resgatar e curar crianças. We want to take you to all the borders of Southeast Asia. Nós queremos levar esse modelo para todas as fronteiras do Sudeste Asiático. Remember, the Lem- Buddhist, Muslim, Hindu nations of the earth. Lembra as nações budistas, hinduístas e muçulmanas da Terra. The Buddhist, Muslim, Hindu nations of the earth. As nações budistas, hinduístas e muçulmanas da Terra. And the government said, we're going to take you and we're going to take this model all over Southeast Asia. E esses governos disseram, nós vamos pegar esse teu modelo e levar ele por todo o Sudeste Asiático. Will you help us? Você nos ajudará? Not one government, Não um governo, but plural. mas Not dois. two, Não dois, no plural, perdão. Não dois, but governments of Southeast mas Asia. os governos do Sudeste It's Asiático. an incredible day that we're living in. É um dia incrível I que nós want to show estamos you one of vivendo. our rescues. If you could just play that video. Eu quero mostrar para vocês um dos nossos resgates. Nico e Bela, por favor, o vídeo. And I don't have that much time. Eu não tenho tanto tempo, mas... Do we have Nico and Bella? There Nico you e go. Bela. He was a beggar. He had to make 70 baht a day. If not, they beat him. 4 years old, so cute, super cute. His mom had sold him to the Mama-san, or Mama-sans are the owners of the street beggar ring or the street beggar children, and the mom had sold him for $30. And she's actually a prostitute in Bangkok. And so we are trying to get him, trying to negotiate with them. Met with the Mama-san twice. She wouldn't give him up. He was her bread and butter. He was one of the favorites on the street because one of the most earners because he is so cute. So finally, after lots of negotiation, they kept him from the streets for about a month because they were scared we were going to get them. And just by chance, one day we were here with the team. We were walking up and down, prayer walking, and he was there with all the children, and we were able to snatch him and to get him that day and to rescue him. And we got him miraculously. So right after this little boy, we got another girl and her baby brother. 7-year-old girl with 1-year-old baby brother. I mean, just the baby brother was about to die. He looked just so disfigured. His skin was falling off his bones. He couldn't walk. And the mom again she had left down to Bangkok to be a prostitute, and she had left a $100 debt to these kids to pay off. So they had to beg every day. The 7-year-old sister with the 1-year-old brother on her hip had to beg every day to try to pay off the mom's $100 debt to get down to Bangkok. The baby was gonna die. I mean, if we didn't interact, if we didn't get them, then definitely that baby was gonna die. And you should see them now. Within 3 months,
they look like completely different children. They filled up. I mean, just all of it. They look like completely different children. We know that their life was forever changed. And that's part of it too, the scripture that the Lord had given us about these street children and what we could do right here in No Man's Land with all these children that are sold. He just said, I'll give you the precious treasures in darkness. And we just know that these street kids, they're the precious treasures sitting in darkness, waiting for us to come and get them, waiting for us to come and pick them up, to wash the dirt off them, to clean them up and give them a hope and a future in Jesus Christ. Crazy thing is that little boy that you saw that was disfigured. Uma coisa interessante é que o garotinho que você viu que estava desfigurado, We didn't know it at that time, nós não sabíamos naquela but época, he had HIV. mas ele tinha AIDS. And we took him, usually we get their checkup and see most of our kids have hepatitis or something like that because of the things that have happened to them. E normalmente, antes de tudo, nós checamos as nossas crianças para hepatite, para HIV, para saber se eles têm alguma coisa. And if we didn't get him that day, he would have died. E se nós não tivéssemos resgatado ele naquele dia, ele teria morrido. Literally, he would have died. Ele literalmente teria The morrido. sister said E a irmã dele the falou traffickers wouldn't let them buy food with the money that they were begging for. é que os traficantes não estavam deixando ele comprar comida com o dinheiro que ele ganhava. So they lived off the donations of food. E eles pegavam as doações de comida. And if they dropped the food on the ground, E eles jogavam essa they would comida no have chão. to eat it off the ground. E eles tinham a criança ela tinha que comer a comida do chão. There's street dogs, there's street people, there's everything on that ground. E naquele chão passa gente de rua, cachorro, And tudo isso. she said, I tried to breastfeed him, but I didn't have any milk. E a irmã dele disse, eu tentei dar meu peito para ele, mas não tem leite. She was 7 years old. Ela tinha 7 anos. And so anyways, we got them, we nursed them back to health, to life. Então, de todo jeito, nós resgatamos ele, nós trouxemos ele de volta à vida. And then through one medical check, we found out he had HIV. E num check-up médico, nós descobrimos que ele tinha AIDS. We were so, we didn't know what was going to happen with this little boy. E sabe, a gente estava assim, então a gente não sabia o que ia acontecer com essa And we criança. wanted to keep, I have 155 rescued children. E sabe, a gente queria ficar com ele. Eu tenho 155 crianças And resgatadas. so I have to protect the rest of the children too. E então eu também tenho que proteger o resto das But crianças. everyone said, please let us keep him. Please let us keep Mas him. todo mundo da equipe pediu, por favor, vamos ficar com ele, por favor, vamos ficar So com at ele. this point, he's about 5. E nessa época ele tinha 5. So we keep him. Então a gente We fica com don't tell ele. anybody that he has HIV. A gente não diz pra ninguém que ele tem AIDS. Or they'll just throw him away. They won't touch him. They won't even, Porque they'll se- touch him with gloves. Porque senão eles vão jogar ele fora, eles não vão querer tocar nele e tudo mais. And so we start giving him medicine. Então a gente começou a medicá-lo. And then all of a sudden they called us. The doctor said, it's really hard to find it. It's like kind of like you can't, it's very low. So if something would have happened, nobody will get HIV. E aí, de repente, o médico nos ligou e disse, olha, o nível do vírus está muito baixo. Então, não é algo contagioso. And so that's Obrigada. good. That's good, E aí eu disse, não, isso é ótimo, isso está But ótimo. God doesn't stop there. Mas Deus não para por aí. God doesn't halfway heal us. Deus não nos cura pela God doesn't metade. stop at just good. Deus não nos para, He não para doesn't no stop bom. until we have a miracle. Ele não para até que nós temos um He doesn't milagre. stop until we have our miracle. Ele não para até que nós temos o He nosso doesn't milagre. stop until we have our miracle. Ele não para até que tenhamos He um doesn't milagre. stop at just existing and good enough. Ele não para no suficiente, no bom, tá bom aqui. Tá. He's not satisfied when it's just good enough Ele não está satisfeito quando está to live in suficiente, quando está bom. existence. And so one time, Então, uma vez, they went to the hospital again for their yearly checkup. eles foram novamente no hospital para o He's check-up 7 anual. at this point. He's 7. E ele estava com 7 nesse And they tempo. called me screaming. E o pessoal me ligou He gritando. doesn't have it anymore. He doesn't have Ele não it tem anymore. mais isso, ele não tem It's mais gone, isso. it's Foi gone. embora, foi It embora. was my house mother. E a casa, a mãe da And I said, casa lá. calm down. I can't understand you. E aí eu disse para ela, peraí, calma, eu não posso entender, They eu tô said, conseguindo he's entender. completely healed. E aí ela gritou, ele está They completamente can't curado. find HIV. Eles não acham mais AIDS. The Buddhist doctor said it's a certified miracle. Os médicos budistas falaram, isso é um milagre certificado. And now they think he's good luck, so they want to support his education for the rest of his life. Então agora eles achavam que ele tinha boa sorte. Então eles queriam pagar pela educação dele a vida toda. He's a good, I'm like, hallelujah. E eu fiquei dizendo, He's aleluia. a good luck charm. They said he's a good luck boy.
boy. E eu fiquei dizendo, ele é um amuleto da sorte. Nah, he's our miracle boy. E aí eu digo, não, ele é o He's our nosso milagre. miracle boy. Ele é o nosso garoto He doesn't have milagre. HIV at all. Ele não tem mais AIDS de They jeito can't nenhum. find it at all. Eles não acham mais nada. That is what we walk in. That is what we see. É sobre isso que nós estamos andando, é isso que nós estamos That is vendo. how God wants to do social injustice and social issues. É assim que Deus quer que nós resolvamos injustiças sociais, questões sociais, He wants to take injustiças. care of it all supernaturally. Ele quer que a gente tome conta disso tudo, resolva isso Not tudo in our own sobrenaturalmente, não na nossa But in His força, supernatural mas power and no His poder love. sobrenatural do seu He will amor. give us solutions for everything on the earth. Ele vai nos dar soluções para tudo na terra. He will put solutions on the inside of us for everything on the earth. Ele colocará soluções dentro de nós para todas as coisas da terra. Amen. Amém. Amen. I want to Amém. show you just 2 more pictures because I'm like totally out of time. Eu quero te mostrar I só want to 2 show fotos que you meu one of tempo our most acabou. recent rescued babies that we have. Eu quero te mostrar alguns bebês I have a recentes que a gente picture of some resgatou. twins. Os gêmeos. They were on the market for $300. Elas estavam no mercado por $300. We got them just in time. A gente pegou elas bem na hora. They were getting ready to be sold that morning to a rich family in Bangkok. Elas estavam prontas para serem vendidas para uma família rica em Bangkok. 6 hours away from us. 6 horas de distância de And our nós. team sweeped in. E o nosso time entrou correndo. And we got these precious babies E a just in gente time. pegou esses bebês Their bem na whole hora. life has been averted from a life of slavery. A vida toda deles foi livrada de escravidão. And they're so very cute. E eles são tão lindos. They'll never ever taste slavery in their Eles lifetime. nunca vão provar da escravidão na vida It's deles. incredible. É incrível. They're free to live the destiny that God has on their life. Eles estão livres para viver o destino que Deus tem para a vida deles. Babies on our border go anywhere for $18 Bebês na nossa fronteira vão para qualquer lugar a partir de $18 to $500. até $500. So that we have about 20 babies right now. Então agora nós temos 20 bebês. Can you put the picture of the little boy? A foto do garotinho. The boy with boxer ear. This little boy we got from an area that Frontera, in the video, it says no man's land. Esse garoto é o do vídeo que nós pegamos na terra de ninguém com a orelha de lutador que a gente chama. And this little boy was passed house to house. E esse garotinho ele passou de casa em casa. He was beaten like an animal. Ele foi espancado como se fosse um animal. And so he got jiu-jitsu ear. Então ele tem a orelha de lutador Judo de ear. jiu-jitsu, And so lutador de both of judô. his ears are like cauliflower from the blunt trauma to his head. Então as orelhas dele são inchadas por causa do traumatismo na cabeça dele. You could go back to the back of his head. Porque Doctors- coagulou o sangue na cabeça dele. Doctor said he would be mute. Os médicos falaram que He ele would seria be deaf. mudo, He would surdo, never be able to speak. que ele nunca seria capaz de falar e de ouvir. When he came to us, it took 2 weeks for him to get his strength back. Quando ele veio para nós, demorou 2 semanas para ele recuperar suas forças. 2 weeks. 2 semanas. Now this little boy, Agora esse we garotinho, can't get him to stop from climbing trees. a gente não pode impedir ele de escalar a And we árvore. can't get him to stop talking. Muito menos de falar, fala o tempo todo. He won't stop talking. Ele não para de falar. He goes to school. Ele vai para a He escola, studies. ele He estuda, plays. ele brinca And he eats way too much. e ele come demais. I'm scared for when he gets older. Eu tô com medo para quando ele ficar mais velho. It's incredible. É incrível. Last picture, the promised land, A please. última foto da Terra Prometida, por favor. So 155 stories like this. Então nós temos 155 histórias como essas. And God gave us 25 acres of a promised E land. Deus nos deu 4.000 metros de terra. That is our promised land. Essa é a nossa Terra Prometida. We just built our 17th family style safe home. Nós acabamos de construir nossas 17 casas que funcionam como casas familiares mesmo. And these children are rescued. Essas crianças elas são But they're resgatadas, put in a family. mas elas são colocadas They dentro see de a uma mom família. that doesn't sell them, Eles têm agora uma mãe que não os vende, a father that doesn't abuse them, pai que não abusa deles. and they see what a healthy mother and father, E eles veem como é um pai ajudador, a uma mãe husband and ajudadora. wife looks like. Eles agora têm um modelo de marido e mulher, This esposa. land Nessa terra, we got from the Thai, Burmese, Chinese mafia. essa terra a gente comprou da máfia chinesa, tailandesa e birmanesa. I had mafia bosses in my living room. Eu tive chefões da máfia na minha sala de estar. And I said, please, it's for the children. Please lower it. E eu Please lower fiquei it. pedindo, por favor, baixa esse preço para as criancinhas, por favor, baixa.
They said, little girl, we don't need the money. Eles disseram, menininha, Stop você não quer asking seu us to dinheiro. lower it. Você não tem dinheiro, não. One tree on that land is worth 50,000 Uma US árvore dollars. nessa terra custa $50.000. And he said, if you don't stop, I'm not going to sell it anymore. E eles disseram, se você parar, eu não vou vender mais, não. I said, okay, sign right now, please. Sign E right eu now. disse, tá bom, a gente vai comprar agora, assina isso aí. And that land E essa terra has brought hope, trouxe esperança and healing e cura to 155 children. para 155 crianças. It's an incredible day we're living in. Nós estamos vivendo dias This is what incríveis. God's doing on the earth. É isso que Deus está fazendo sobre a terra. I'm so out of time. Meu tempo acabou, I gotta leave you with a scripture though, really quick. mas eu quero te deixar com uma escritura Really, bem really rápido. quick, okay? Bem rápido, Really tá? quick. I promise. 2 minutes. Okay, Prometo, 2 2 minutos. Go over to Exodus chapter 2, Vai para Êxodos 2, verse 11. 11. And I'm just going to show you 3 things. E eu quero te mostrar And só I'm going to 3 preach the coisas. fastest that I've ever preached, so you need to listen so fast. E eu vou te fazer a pregação mais rápida da minha vida, então escuta rápido também. Exodus 2:11. Êxodos 2:11. And it says, now it came to pass in those days when Moses was grown, that he went out to his brethren and looked at their burdens, and he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his brothers. E diz assim, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. God is saying in these days, Deus está dizendo nesses dias, he wants you to see what he sees. Ele quer que você veja o que Ele vê. I believe more than ever before. Eu acredito hoje mais como nunca The antes, scripture of John chapter 4, que a escritura, o versículo de João, where he capítulo says, 4, look up and look out. onde ele diz, erga os seus olhos e veja além. The harvest is ripe. Erga os olhos, a It's colheita está ready. pronta, está pronta. I feel like right now, Eu sinto que agora For mesmo, Brazil. para o Brasil, it's for this like never before. That word is for this time like never essa palavra é before. para esse tempo como nunca antes. In that passage, when he's speaking, Nessa passagem, quando ele está falando, he's speaking to his disciples. ele está falando para os seus He's discípulos. speaking to his followers. Ele está falando para os seus seguidores. And that passage blows me away. E essa passagem, ela eu fico impressionada. Because the disciples were talking to Jesus face to face. Porque os discípulos estavam falando face a face com They weren't Jesus. talking to Jesus like this. Eles não estavam falando assim com They Jesus. were looking at him. Eles estavam olhando para So ele. why was Jesus telling them to look up? Então, por que Jesus estava dizendo para os discípulos, They were olha para already fora? looking at them. Porque eles já estavam olhando para Jesus. What Jesus was saying at that moment. Mas o que Jesus estava dizendo naquele momento See how I see. era, veja como eu See vejo. what I see. Era, veja o que eu Look vejo. up from yourself. Tira os seus olhos, Look olha além up de from você your mesmo. circumstances. Olha além das suas Look up from your circunstâncias. lack. Olha além da sua Look up falta. from your deficiencies. Olha além das suas Look up deficiências. from your impossibilities. Olha além das suas Look up impossibilidades. from your own needs. Olha além das suas And your próprias own necessidades comfortability. e da sua próprio Look comprometimento. Olha para And cima look out. e vê além. See what I see. Vê o que eu vejo. We're living in the day Nós estamos vivendo um when dia God wants you to see what He em que sees, Deus quer que você veja o que Ele vê. and He wants you to see how He sees. E Ele quer que você veja como Ele Because vê. it's not enough just to see what God sees. Porque não basta ver o que Deus está vendo. We must see how God sees. Nós precisamos ver como Ele está vendo. Because if we just see this situation or this problem, Porque se a gente só vê a situação, it might look Problema. too big. ele vai parecer muito grande. So we must see what God sees. Então a gente precisa ver o que Deus está But we vendo, must see how God mas sees. também como Ele vê. He said, look up. E Ele diz, erga seus olhos. He was talking to the disciples of, look at the person that's right in front of you. Look at the one that's right in front of you. E Ele estava dizendo, olha para aquele que está bem na sua frente, olha para além de você. And then he said, look out. E Ele disse, veja Look além. out to the harvest around you. Veja além, veja a colheita ao seu redor. Because I believe if we're not faithful with the one that's in front of us, Porque eu creio que se nós não estamos sendo fiéis com aquele que está bem na nossa frente, we won't be faithful with the world around us. nós não seremos fiéis com o mundo todo que está ao nosso We must redor. look up to the one in front of us. Nós precisamos olhar, ver aqueles This que is estão na nossa Moses' frente. own brother. This is Moses' own people.
people. Isso se refere ao nosso próprio irmão, ao nosso próprio He povo. looked up and he saw that situation different that day. Foi igual a Moisés, ele olhou para o povo dele, mas ele viu a situação diferente. They were hundreds of years in slavery. Por centenas de anos eles estavam na escravidão. It was all over. It was all around. Isso estava por todo lugar, isso era muito forte. But he saw different that day. Mas ele viu diferente daqueles dias. I pray that this is the day that we see different. Eu oro para que esse seja o tempo em que nós That we vejamos see what diferente. God sees. Que nós vejamos o que Deus And está we vendo. see how God E sees. que nós vejamos That como we Deus está see what vendo. God sees. Que a gente veja o que That we Deus see vê. how God sees. Mas como Ele vê And when também. you walk out of those doors today, E quando você saia dessas that you look portas, for the one around you. que você procure aqueles que estão ao seu redor. And you look at the world about you. E que você também olhe para o mundo que está ao seu redor. Amen? Amém. Let's jump. Okay, 23. Amém. Versículo 23, rapidinho. 2:23. Yes. Perdão, Êxodo 2, 23. Yes. Êxodo 2, 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. God saw. No. Deus viu. Yeah, to 25. 23 to 25. Okay. Moses saw, Moisés viu and then God saw. e depois Deus viu. It says God looked upon the children of Israel. E diz que Deus viu a situação God dos filhos de saw Israel e que Deus os I viu. remember praying one time. Eu lembro de estar I orando was uma already vez. in Thailand. Eu já estava na I was Tailândia. already a disciple. Eu já era uma I was discípula. already a missionary. Eu já era But missionária. God even spoke to me. Mas Deus falou I was comigo. already serving, Eu já estava just servindo. like the disciples. Assim como os discípulos. But God spoke to me. Mas Deus falou He said, comigo. look up. Ele disse, erga and seus look olhos out. e veja lá. I could have said, God, I'm already a missionary. I'm already serving. E eu disse, Deus, eu já estou servindo, eu já sou missionária. You know, at one time, all of us have to look up and look out. E sabe, todos nós temos que erguer nossos olhos Even e if ver we're além. serving. Ainda mesmo Even que if nós we're já estamos disciples, servindo, we don't mesmo realize que nós that já sejamos sometimes we get discípulos, consumed a gente não percebe que às vezes with a the gente fica things that have just consumido been so normal to pelas us. coisas que são tão normais para nós. And I knew what he was talking about. E eu sabia sobre aquilo que ele estava falando a respeito. It wasn't just Thailand. Não era só sobre a It was Tailândia, Burma. era sobre He said, Myanmar. look up E ele disse, olha, ergue teus olhos, and look out. vê além. And I remember at that moment praying E eu lembro que naquele momento, quando eu because estava I knew orando, God was going to move me. porque eu sabia que Deus ia me mover. And I said, God, Eu disse, Deus, you are the master of the whole world. você é o mestre de todo mundo. You see the map of the whole world. Você vê o mapa de toda And a you terra. know where you need me. E você sabe onde você me precisa. Send me where you need Me me. envia para onde você precisa. I look Indian. I can go to Pakistan. E eu disse, eu posso ir para a Índia, eu posso ir para o Paquistão. I could go to the Muslims. Eu posso ir para os I could muçulmanos. go to Indonesia. Eu posso ir para a I could Indonésia. go to any of these Eu posso countries. ir para qualquer desses países. Send me where you need me. Me manda para onde você me Where nobody deseja. Você else precisa de will mim. go. Para onde ninguém Where mais quer ir. no white skin will go. Para onde nenhum branco vai. Send me where you need Me me. manda para onde você me precisa de And mim. I thought God was going to send me somewhere else in Southeast Asia. E eu pensei que Deus ia me enviar para algum lugar lá no Sudeste Asiático. But he sent me 4.5 hours away to a border town with nothing. Mas ele me mandou para uma cidade 4 horas e meia de distância com nada You know, lá. sometimes E sabe, às we want to go vezes halfway around the world, a gente quer ir pro outro lado do mundo. but he's telling you to go 4 hours away. Mas ele está dizendo, vai para 4 horas de distância He's telling daqui. you to go 4 hours away. Ele está dizendo, vai para 4 horas de distância daqui. And you know, I was in a church in Rio, E sabe, eu estava numa igreja lá no Rio. and the children's pastor came up to me crying, E o pastor das crianças veio até mim chorando. and she said, you know, I need to talk to you. A pastora, e ela disse para mim, olha, eu preciso And falar she com said, você. last time you came here, Ela disse, da última vez que I você veio came to aqui, you and I told you, eu disse a você, I'm done with Brazil. I need to go to the nations. eu cansei do Brasil, eu preciso ir para as I'm done with nações. it here. Cansei com isso aqui. I'm bored with it here. Tô I need to go to the morgada com nations. isso aqui. I Preciso ir para want as to go to nações. Thailand and help you. Eu quero ir para a Tailândia e te ajudar. She said, and you said something to me that made me so very mad. E ela disse, você me disse uma coisa que me deixou muito chateada. And
that I said, you know what? You can do better in this nation than you can over in Thailand. Porque você me disse, você pode fazer mais nessa nação do que você pode fazer na Tailândia. That the children of Brazil need to be reached. Porque as crianças do Brasil precisam ser enriquecidas. And she said, Precisam ser she alcançadas. said, I was so mad when you told me that. E ela disse, eu fiquei com tanta raiva quando você me disse I went isso. back and I was talking to God. I was so mad at you. Eu saí e fiquei falando com Deus. Tava And com she tanta said, raiva I de was você. grumbling, I was crying, I Eu was tava so reclamando, mad. murmurando, tava chorando, tava com tanta raiva. But I was taking my son to school. Mas aí eu levei meu filho pra escola. And I passed by a very dangerous favela. E eu passei por uma favela muito perigosa. And I remember your message. E eu lembro da sua mensagem. Look up and look out. Erga seus olhos e And veja God além. spoke to me. E Deus falou And he comigo. said, look up. Ele disse, He said, ergue teus olhos. And when she passed that favela, E quando ela passou por essa he said, I favela, want you to go in there. ele disse, eu quero que você I entre want you lá. to talk to the head drug trafficker. Eu quero que você fale com o chefão do tráfico And de I want drogas. you to ask him if you can teach in their school. Eu quero que você pergunte a ele se você pode ensinar na escola And deles. so she dropped off her son E aí ela deixou lá o filho dela at the school past the favela. na escola que não era na She favela. walked into that favela. E aí depois ela She entrou na talked to the favela, head drug falou trafficker. com o chefão do tráfico. And do you know that every week she reaches 2,000 to 3,000 children in that favela every week? E sabe, hoje, semanalmente, ela alcança de 2 a 3 mil crianças naquela favela por Every semana. week. Toda semana. Every week the children's pastor at a church reaches 2,000 to 3,000 children. Toda semana essa pastora de crianças, ela alcança 2.000 a 3.000 crianças. We must be faithful with what's in our hands. Nós precisamos ser fiéis com aquilo que já está nas nossas mãos. And then God will give us what is in our heart. E aí Deus vai nos dar aquilo que está no nosso coração. When we're faithful with what is in our hands, Se nós formos fiéis com aquilo que when já we're está nas faithful nossas with the mãos. one, Se nós formos fiéis God will com give us the multitudes. com uma pessoa, Deus nos dará Be multidões. faithful with what's in front of you. Seja fiel com o que Be está na sua faithful with frente. what's in your hands. Seja fiel com o que está nas suas mãos. And God will give you what's in your E heart. Deus vai te dar aquilo que está no seu Stand up, coração. I'm going to close with Por favor, this. fica de pé, eu quero fechar com isso. He said God saw them. E diz que Deus os viu. God saw them and God heard them. Deus os ouviu e Deus He's os a viu. God that sees, He's a God that hears. Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve. He's a God that sees, He's a God that hears. Ele é um Deus que vê, um Deus que ouve. And if you look, I want you to read really quick, and we're going to close here, 7 to 10. Chapter 3, verse 7 through 10. Êxodo 3, de 7 ao 10. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. He doesn't just see, Ele não apenas viu, He doesn't just hear, ele não apenas ouviu, He answers. ele respondeu. He answers. Ele respondeu. He answers. Ele responde. When we first started our homes to come to Thailand at 24 years old, Quando eu fui começar as nossas casas na Tailândia com 24 anos de idade, God gave us a motto. Deus nos deu um modelo. We've heard their cry. He's heard their cry. Ele ouviu o clamor deles. He's answered their prayers. Ele respondeu às orações We've deles. planned their escape. E nós planejamos a fuga deles. He's not just a God who sees. Ele não é apenas um Deus que He's vê. not just a God who hears. Ele não é apenas um Deus que But ouve. He's a God who acts. Mas Ele é um Deus que He's age. a God who acts. Ele é um Deus que He's age. a God who answers. Ele é um Deus que responde. But He needs you. Mas Ele precisa de He você. needs you. 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 Ele precisa de você. Moses saw. Moisés viu. Moses saw. Moisés viu. And he was broken from what he saw. E ele ficou quebrantado com aquilo que ele But it viu. wasn't just enough to see. Mas não é suficiente That apenas wasn't ver. just enough to see. Não é suficiente apenas ver. Moses went. Moisés Moses foi. had to act. Moisés teve que agir. And I think the end of this story E eu creio que o final da história is the most powerful. é a parte mais God, how poderosa. am I going to do this? Porque ele disse, Deus, como é que eu How vou am I fazer gonna do isso? this? Como eu vou He fazer starts isso? going over all his limits, all his laps. Porque tudo ele teve que ir It além dos looks seus limites, impossible. assim das suas faltas. God, how am I going to do this? Parecia impossível. I Ele can't perguntou, Deus, speak. como eu vou fazer isso? Eu não I sei can't do falar. anything Eu não like sei that. fazer How nada. am I going to do this? Como eu vou fazer essas coisas? And what did God say? E o que Deus disse?
What is in your hands? O que está nas tuas mãos? What is in your hands? O que está nas tuas mãos? What is in your hands? O que já está nas tuas mãos? What is in your hands? O que está nas tuas God is mãos? saying, stay faithful to what's in your hands. Deus está dizendo, continua fiel com o que está nas tuas mãos. Don't look at what you don't have. Não fica procurando o que você não tem. Look at what you do have. Olha o que você já tem. I will put answers on the inside of Porque eu you. colocarei respostas no teu, dentro de World você. solutions. Soluções World mundiais. solutions. Soluções globais. Answers on the inside of you. Respostas dentro Don't de look at what você. you don't have. Não olha para o que você Don't não look at tem. your limitations. Não olha para as tuas Don't look at your limitações. finances. Não olha para as tuas Don't look at how finanças. many children you Não olha have. para quantas crianças Don't você look at the tem. impossibilities. Não olha para as He impossibilidades. says, just look at what's in your hands. E ele diz hoje, olhe para o que já está nas tuas mãos. Porque eu posso usar o que está nas tuas mãos. Eu posso usar o que I está nas can tuas use mãos. what's in your Eu posso hands. usar o que está nas tuas mãos. God will take your natural Deus vai pegar o teu natural and He'll put His super e on Ele vai it. colocar o super And it will dele. become supernatural. E isso vai se tornar God will sobrenatural. take your natural Ele pegará o teu and He'll natural put His super on e it. vai colocar o God super dele. supernaturally moves upon yeses. E o sobrenatural de Deus, ele se move sobre nossos sims. What is in your O hands? que é que está sobre as tuas Don't mãos? look at your lack. Não olha para a tua falta. Look at what is possible. Olha para o que é See possível. what He sees. Vê o que ele See vê. how He sees. Veja como ele vê. Lift your hands. I'm going to pray all over Levanta this suas room. mãos, eu vou orar por vocês. Close your eyes. Fecha teus I want to olhos. tell you something really Eu quick. quero te dizer algo bem rápido. And keep your eyes closed. Com os olhos fechados. We were in the north of Brazil. Nós estávamos no norte do Brasil Actually, for 19 years, e por 19 anos I've carried Brazil in my heart. eu carreguei o Brasil no meu coração. And for 17 years, Por 17 I've been anos faithful with what was in my eu fui hands. fiel com aquilo que estava nas minhas mãos. Southeast Asia, O Sudeste Asiático, Thailand, Burma, Tailândia, Birmânia, Pakistan, Indonesia. Paquistão, Indonésia. But all the while, Mas enquanto isso, holding Brazil in my heart. eu estava carregando o Brasil no meu coração. And at the beginning of the year, E no começo do ano, the Lord said, Deus me disse: behold, I do a new thing. Veja, eu estou fazendo algo novo. Behold, I do a new thing. Veja, eu estou fazendo algo novo. And I knew He was telling me that now is the time for the children of Brazil. E ele me disse: esse é o tempo para as crianças do Brasil. And that we're bringing life impact to E Brazil. nós estamos trazendo o Life Impact aqui para o Brasil. I held this in my heart for 19 years Eu carreguei isso no meu coração por 19 anos. while being faithful with what was in my hands. Enquanto eu estava sendo fiel com o que estava nas minhas mãos, Every year, todos os I'd say, is it anos, time, God? Is it time yet? eu ficava perguntando a ele: Deus, já é o tempo And agora. on the 19th year, E no 19º ano, He said, now it's time. ele disse: agora é o tempo. He opened incredible doors, Ele abriu portas incríveis and we went to the north of Brazil. e nós fomos para o norte do Brasil. And I heard and saw things that I haven't heard and seen in 17 E eu years. vi e ouvi coisas que eu nunca tinha visto e ouvido em 17 anos. Children selling themselves Crianças se for vendendo $1.50, $2.50, por for $1,50, por R$5, 10 real. R$10. One little 8-year-old girl wanting to do something, a sexual act for as much as a carton of milk. Uma garotinha, ela estava disposta a fazer qualquer ato sexual por uma caixinha de leite. One 13-year-old girl, her sister was pregnant from her own father. Outra garotinha de 13 anos, a irmã dela estava grávida do próprio pai. And that's just I'm telling you the easy stuff, not even the hard E eu tô stuff. contando para você a parte suave, nem as histórias pesadas. Thailand's the #1 in the world for children involved in prostitution. A Tailândia, estatisticamente, é o país número 1 com crianças envolvidas em prostituição. But Brazil, they say, is #2. Mas eles dizem que o Brasil é o número 2. But when we were here, Mas quando a gente estava aqui, my Thai daughter, minha filha tailandesa, she said, Mom, I don't think Brazil's #2. ela disse: mãe, eu não acho que o Brasil é o número 2, não. I think it's #1. Eu acho que é o número 1. She said, because at least in Thailand it's hidden. Porque pelo menos na Tailândia as coisas elas são escondidas. But in Brazil, it's so open for everyone to see. Mas no Brasil é tudo tão aberto para todo mundo ver. And all these faces, we touched these girls, we saw them, girls nós- selling their nós- bodies for food. E nós vimos os rostos dessas meninas, nós as abraçamos e as vimos vendendo seus corpos por comida. From 9 to 12, just for rice and beans. De 9 a 12 anos, Just por for- arroz e feijão. Just rice and beans. Só arroz e feijão. For cell phone minutes. For a cell phone and cell phone minutes. Trocando por um celular, crédito de celular.
9, 10, 11, 12-year-old girls. 9, 10, 11, 12 anos, meninas com essa And when I idade. saw their faces, E quando eu vi as suas faces, when I saw their faces and I heard their stories, quando eu ouvi as suas faces e ouvi as suas I couldn't histórias, stop eu não crying. conseguia parar de I chorar. couldn't stop Eu não crying. conseguia parar de chorar. And it felt like my heart was breaking. E parecia que o meu coração ele estava se despedaçando I todo. thought I was gonna have a heart attack. Eu pensei que eu tenho um infarto. Because it literally, I felt my heart aching. Porque eu literalmente senti meu coração doendo mesmo. I put my hand over my heart. Eu coloquei minha mão sobre o meu And I said, coração. Lana, you can't go to the hospital here. There's E eu no disse, hospitals around eu here. disse, Lana, você não pode ir pro hospital agora. Não tem hospital por aqui, não. I just started praying because I was crying in E my eu heart. comecei a chorar e a orar. Porque It eu tava hurt like chorando I was muito. having a heart Porque attack. tava doendo muito. Parecia que eu ia ter um And I infarto. couldn't, and I grabbed my Thai daughter's hand and I said, help me, I can't stop crying. E eu segurei a mão da minha filha tailandesa e disse, me ajuda, eu não consigo parar de chorar. And my sweet Thai daughter that has been raised in my home for 17 E a minha years, doce filha, que foi criada em uma das nossas casas por 17 anos, she said, Mom, ela disse, mãe, I feel like God is letting you see what He sees eu disse, mãe, eu sinto que Deus está te deixando ver and o que Ele hear what He sente hears. e ouvir o que Ele ouve. All these years in Brazil, Todos esses anos no these Brasil, children have cried out. essas crianças These clamaram. children have cried out. Essas crianças, elas And God has clamaram. heard them. E Deus as God has ouviu. heard their cries. Deus ouviu o seu He's clamor. seen the exploitation on them. Ele tem visto a For exploração all sobre elas these years, durante todos He's esses heard their anos. cries. Ele ouviu He o clamor sees what delas. happened. Ele está And vendo o que He's letting you aconteceu. feel what He feels. E agora Ele está te And He's deixando letting sentir you o que Ele hear what He sente hears. e ouvir o que Ele ouve. But Mom, Mas mãe, it's time for you to act. é tempo de você agir. And it's time for you to do something. E é tempo de você fazer The algo children of Brazil sobre as crianças do need you Brasil. to answer the Porque as call. crianças do Brasil precisam que você responda esse chamado. And it's time for you to respond. E é tempo de você responder. Thailand had you long enough. A Tailândia já teve por tempo suficiente. And now it's time for Brazil. E agora é tempo do Brasil. I pray that God lets you see what He sees Eu oro para que Deus te permita ver and o que Ele hear what He vê hears. e ouvir o que Ele ouve. I pray that God lets you see what He sees Eu oro para que Deus te mostre o and que Ele hear vê what He hears. e que você ouça o que Ele Lift your ouve. hands. Levante suas mãos. Father, I pray Pai, eu oro that you break our hearts que você for what breaks your que você heart. quebrante o nosso coração para as coisas que quebrantam o seu Father, I coração. pray Pai, eu oro That you see the whole world que você vê o mundo todo and you illuminate e você o ilumine. what you have for us. Que você ilumine o que você tem You para nós. show us Que você nos mostre where you want us. onde você nos What you quer, have for o que você us. tem para I nós. pray we see what you see. Eu oro para que nós vejamos o que I você pray we vê. look up and we look out. Eu oro para que nós ergamos os nossos olhos e And vejamos something that has além. been going on for hundreds of years. E coisas que têm sido geradas, acontecido há That is so centenas de normal anos, to us. que têm parecido That tão we've normais para accepted for nós, so long. que nós aceitamos por That we tanto see tempo, with new eyes. que agora nós vejamos essas We coisas com see novos with new olhos, eyes. com novos We olhos. see with new E agora eyes. nós vemos essas coisas com novos olhos. And we respond. E que nós respondamos, respond. que nós respondamos, We Pai, respond. que nós respondamos. I pray that you break our hearts. Eu oro para que você quebrante what nosso breaks your coração, heart. para aquilo que quebranta o seu I coração. pray that we see what you see. Eu oro para que nós vejamos o que você we vê, see how you que see. nós vejamos como você vê, And we hear what you hear. e que ouçamos o que o Senhor ouve. Hundreds of years of slavery Centenas de anos de escravidão was canceled foram cancelados by one man. por um homem, And all he said e tudo que ele was, disse let my people go. foi: deixe o meu povo Let ir. my people go. Foi: deixe o meu Lord, povo I thank ir. you that you're putting words in people's hearts. Pai, eu oro, eu te agradeço porque You're você está putting your colocando word on palavras people's nos lips. corações das You're putting pessoas. solutions Você está in colocando people's palavras nas bocas You're delas, letting them see soluções the nos seus possibilities. corações. You're letting them see E você it está deixando elas differently. verem as possibilidades. You're putting it in their hands. You're putting it Você in está their colocando hearts. essas coisas nas suas mãos, You're nos seus showing them what corações. they have in their hands E que você as mostre o que elas já têm nas suas mãos. to end the slavery of mankind Para extinguir a escravidão in our da humanidade generation, na nossa in our geração, own nation, na and nossa in the própria nations nação around us. e nas nações ao nosso redor. Let us see what you see, Que nós vejamos como o and Senhor let us vê see how you e see. que nós vejamos o que o Senhor vê. And may our answer Amém. always be yes. E a nossa resposta sempre May será our sim. answer always be E yes. que a nossa resposta May seja our sempre sim. answer always be Que a yes. nossa resposta seja sempre sim. And I'm closing with this. E eu vou I acabar said com that isso. 100
times. Eu já disse isso 1000 vezes. There was a famous woman evangelist Tem uma evangelista muito famosa. back in the days in America where there was probably 2 in the whole United States. Um tempo atrás, lá nos Estados Unidos. And there was probably 2 in the whole United States. E provavelmente só tinha 2 evangelistas nos Estados Unidos todo. 2 mulheres evangelistas. Her name was Catherine Kuhlman. O nome dela era Catherine She Kuhlman. had great miracles. Ela operou grandes milagres. So many salvations. Tantas salvações. Incredible things happened in her Coisas ministry. incríveis aconteceram no ministério dela. And they asked her, E perguntaram a ela: Catherine, why are you so special? Catherine, por que você é tão especial? Why are you so special? Por que você é tão Why has especial? God chosen to use you in this way? Por que Deus escolheu te usar dessa maneira? Is it because how long you fast? É porque você jejua muito tempo? How much you've memorized the Bible? É por causa da quantidade de versículos que What você is your memoriza? secret for God using you in this way? Qual é o segredo para Deus te usar dessa maneira? And Catherine said to them, E Catherine respondeu para ele. actually, there's nothing special about me at all. Ela disse: na verdade, não tem nada especial a meu respeito. I can't sing. Eu não sei cantar. I don't have any talents. Eu não tenho nenhum talento. I can't even dance. Eu não sei nem dançar. There's no talents in me. Eu não tenho talento nenhum. I'm a very boring person. There's nothing special about me Eu at sou uma all. pessoa muito chata. Não tem nada especial a meu respeito. But the only thing Mas a única coisa and the only reason e o único motivo that I know that God has used me, pelo qual eu sei que é It's por isso because que he Deus está me told me. usando é porque Ele me disse: actually, you weren't my first choice. na verdade, você foi a minha primeira escolha. You were actually my third. Na verdade, você não foi a minha primeira escolha. Você foi a minha terceira, I Catherine. went to a man before you, Porque eu procurei um homem antes de and he você. said, no, the cost is too great. E ele disse: não, o custo é muito alto. And then I went to another one. E aí depois eu fui para outro homem. He said, no, there's no way I could do that. E ele disse: não, de jeito nenhum, eu não vou fazer But isso de then I jeito came nenhum. to you, E depois eu fui para você. and you gave me your yes. E você me deu o seu sim. And she said, so you know the only thing special about me. E ela falou para ele: And the sabe a only única coisa reason that especial God sobre used mim? me the way He does. E o único motivo pelo qual ele me usa da And forma the como ele me only usa. thing I have to give and offer to God E a única coisa que eu tenho para dar e oferecer a Deus is my yes. é o meu sim. Is my yes. É o meu sim. Is my yes. É o meu sim. Amen. Amém. I pray you walk out of these doors and you give God your yes Eu oro para que quando que você saia dessas portas e dê a Deus o seu sim. to whatever He asks. Para qualquer coisa que Ele te pedir. I love you. Eu Bless amo you. vocês. Deus te And I'm abençoe. sorry for going over. E me perdoe pelo tempo.